Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando comigo, Rafael Soares. E hoje você vai acompanhar comigo aqui os estudos da Revista Espírita de 1858, uma revista muito importante com assuntos compilados pelo Allan Kardec em 1858 e foi distribuída em forma de revista para conectar aquelas pessoas interessadas no espiritismo. Muitos assuntos esparsos muito interessantes que também fazem parte da base espírita. Então vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais sobre o espiritismo por meio da Revista Espírita. Você que está chegando agora no nosso canal, você vai entender o nosso sistema em que eu vou encolher aqui a minha imagem e você vai acompanhar as marcações diretamente no livro que a gente coloca na tela, que é a Revista Espírita, ok? Da última semana a gente postou aí o vídeo, né, onde já iniciaram as perguntas e respostas sobre o tema que a gente vinha abordando, né? Ou seja, como funciona a Revista Espírita. A Revista Espírita era uma compilação de várias mensagens de vários meses do ano de 1858. E nós estamos no mês de janeiro, com algumas perguntas e respostas muito interessantes, né? Você que não viu ainda, dá uma olhada no nosso vídeo que postamos na última semana. Então é o episódio número 5 e você vai poder já desfrutar desse conhecimento muito bacana trazido pela revista. Entra aí no nosso canal, dá uma curtida, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, fale sobre essa novidade porque poucas pessoas sabem sobre a Revista Espírita e poucos espíritas falam sobre ela. Eu pretendo começar aí agora com a de 1858 e ir até 1868, ok? E você que chegou agora no canal, já se inscreve por aí, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações com relação aos vídeos que nós estamos postando. Sempre lembrando que dia de terça nós temos o Livro dos Espíritos e quarta-feira a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Dei uma travada aí, mas recuperei. Então, quarta-feira, Evangelho segundo o Espiritismo. Dia de quinta-feira, a gente posta a Revista Espírita. Não necessariamente nessa mesma ordem, nessas mesmas datas, mas durante a semana, 3 vídeos vão ao ar, para te ajudar, para você poder aí assistir com tranquilidade. Mas hoje não subiu o vídeo, Rafael, não tem problema. Entra no na nossa playlist do Livro dos Espíritos, que lá tem 89 vídeos. E você vai poder assistir os 89 vídeos sobre o Livro dos Espíritos, onde a gente está aí no meados das perguntas aí de até 600 e pouquinho, falando, salvo engano, deixa eu lembrar aqui agora, sobre as leis morais. Nós estamos no capítulo sobre as leis morais, leis divinas e naturais. Muito bacana, que está trazendo para a gente conhecimento muito legal aí, tá ok? Então não se esqueçam, vamos lá curtindo, vamos lá fazendo aí o compartilhamento desses vídeos para ajudar a gente aqui no canal e ajudar também as pessoas que necessitam de um conhecimento um pouco maior. Beleza? Então eu vou diminuir aqui a minha imagem na tela para vocês acompanharem. Vocês vão ver aqui que nós já estamos na pergunta que não tem número, que nem o Livro dos Espíritos, mas que continua aí o mês de janeiro de 1858. Vou tentar aumentar um pouco aqui para vocês verem melhor, quem tiver com celular. E aí fica mais fácil para acompanhar. Beleza, pessoal? Vamos continuar então para matar essa curiosidade. Cuidar aqui do nosso intelecto, ok? Então vamos à pergunta para começar aqui onde nós paramos.
Pergunta: todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes? Ele vinha explicando sobre as manifestações. É muito legal que no livro dos Espíritos também explica na introdução, e nessa introdução também foi explicado sobre alguns tipos, né, de fenômenos e fenômenos inteligentes, ou seja, da qual tem um princípio inteligente que é o espírito. E ele explica ali os tipos de fenômenos, os tipos de manifestações. Vale a pena, volta no vídeo anterior e veja como que é a classificação desses fenômenos para você entender. Um é parte de psicografia, outro é espiritografia, que é sobre, né, falar, receber as informações via escrita, e outro via som, né, de voz, voz presente, voz através dos médios. Tá lá, passa lá um pouquinho, assiste, é curto o videozinho e você vai gostar, vai ter aí bastante coisa legal e você vai, eu tenho certeza que vai aprender um pouquinho mais aí sobre isso. Enquanto isso aqui eu só tô tirando o sonzinho do meu celular para não nos atrapalhar. Não é costumeiro fazer isso, mas de repente surgiu o som aqui, pronto, resolvido. Pergunta: todos os espíritos são capazes de dar manifestações? A resposta sim. Direto, né? Sim. Visto que todos são inteligentes. Então, se é espírito, é inteligente. Não quer dizer que ele faz bom uso da inteligência, né? Todos nós somos inteligentes. Aí cabe a nós fazer bom uso dela. Porém, como os há de todos os graus, ou seja, espíritos, tal qual ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. Então, temos aí os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. Pergunta: todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? Não. Nem todos, meus amigos. Por quê? Não são todos que têm o mesmo grau de intelecto. Uns vão entender, outros não. Vamos ver. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas. O que não os impede de responder bem ou mal é ainda comum entre vós. Então, pode fazer uma pergunta e pode inventar a resposta, né? Agora, que é superior, ele tem a resposta de maneira, vamos dizer assim, sensata, né? Uma coisa mais coerente e também com fundamento. Nota: essa nota normalmente é do Kardec. Por aí se vê o quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Então, pessoal, isso é muito importante. O Kardec faz essa menção para que você não caia na fantasia. Tem muita gente fantasiosa por aí. Tem muita gente que acha que só porque é espírito, ele é como se fosse um gênio da lâmpada. Ele pode fazer o que ele quiser, ele sabe tudo, sabe futuro, sabe passado. Então, assim, não existe isso, pessoal. Não existe isso. Não existe conhecimento ilimitado para os espíritos, a não ser aqueles que são perfeitos. E mesmo assim, a gente sabe que existe uma evolução contínua. Mesmo os superiores ainda estão em desenvolvimento intelectual. Não sabem tudo, porque o único que sabe tudo é Deus, ok? Porque senão nós seríamos deuses, e não somos deuses, ok? Então vamos continuar. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Então, se você obtém uma resposta e já se convence de que aquilo está certo, você é o que está errado. Tem que buscar inúmeras respostas, assim como eles faziam na época de ter espíritos de vários lugares falando a mesma coisa ao mesmo tempo, e aí eles faziam a prova da verdade através disso. Era o jeito deles de conseguir saber se era falso ou não era. Quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo deve estudá-lo, desde a base até o cume da escala.
Ver somente uma classe é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa, há de tudo. O bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não os tiver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução. São a rua e a cabana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em relação com os espíritos elevados. São a elite da sociedade, o castelo e o instituto. Então, a gente tem que saber escolher quem ouvir. E mesmo se ouvir a todos, tem que saber o que você vai utilizar para o seu conhecimento. Manifestações físicas. Agora vamos ver se eu consigo rasgar aqui no francês. Eu vou passar vergonha, pessoal. Lemos o que se segue em Le Spiritualiste de la Nouvelle Orleans. Eu acho que é assim que fala, Orleans. Nouvelle Orleans. Então é a espiritualista de Nova Orleans ou New Orleans, né? Que no caso aí deve ser nos Estados Unidos. Mês de fevereiro de 1857. Tá? Então eu rasguei horrorosamente aqui o francês. Porque eu devo ter falado, nossa, quem sabe francês deve ter tirado sarro da minha cara agora. Mas é difícil, né? Não dá para agradar a todos. Então vamos lá. Aspas. Ultimamente perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover mesas, produzem ruídos, etc. E logo a mão de uma dama bastante séria para brincar com essas coisas traçou violentamente estas palavras. Então assim, pessoal, é uma reunião espírita, tá? Um médium e uma pergunta, tá? A pergunta, né, na verdade aqui não é nem... É uma pergunta, né? Falou, ultimamente perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas, produzem ruídos, ok? Aí, como diz aqui, a mão de uma dama bastante séria para brincar com essas coisas traçou violentamente essas palavras. Então o espírito que ouviu aquilo foi ali, né, duro. Quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Foi a pergunta do espírito. Serão homens superiores? Uau! Um amigo espanhol de nascimento, que era espiritualista e que faleceu no verão passado, deu-nos diversas comunicações. Em uma delas encontramos a seguinte passagem. As manifestações que procurais, abre aspas, tá pessoal? As manifestações que procurais não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque talvez mais que nenhuma outra podem ser úteis para convencer os homens de hoje. Então ele fala assim, esse teu anseio, essa sua curiosidade não agrada o espírito sério e elevado, entendeu? Mas ajuda a convencer os homens incrédulos, os homens de hoje, e de sempre praticamente, né? Então fecha aspas, tá? São várias perguntas, são várias respostas, são vários fatos que vão acontecendo, várias mensagens e foram colocadas esparsamente sobre o mesmo tema. Percebem? Para obter tais informações, é preciso necessariamente que se desenvolvam certos médiums, desenvolvimento de certos médiums. Então, manifestações, desenvolvimento, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. Percebam, pessoal, quem lê o Livro dos Espíritos vai saber, até mesmo as obras do Chico, que cada homem, quando eu falo homem, ser humano, né, ele tem uma constituição física própria, de acordo com os desígnios que a ele foi traçado para a sua jornada. Uns são médiuns ostensivos, outros não. Uns são propensos a doenças, outros não. Uns são propensos a doenças mais sérias, outras menos sérias. Outros a ter saúde plena, desde que, né, não faça nenhuma besteira durante a vida. Então, assim,
eles precisam identificar o médium por esse seu, vamos dizer assim, perfil mediúnico que é traçado antes e durante o seu estado, vamos dizer assim, de encarnação primária, logo no ventre da mãe, o espírito e o corpo vai passando por modificações genéticas e perispirituais, das quais existem espíritos especialistas nessas modificações, conforme o nosso planejamento, ou seja, eles fazem as modificações na nossa genética e no DNA espiritual e carnal, de acordo com a necessidade da nossa jornada, conforme nós combinamos antes de vir para cá. Então, são especialistas geneticistas espirituais e físicos, das quais tem aí o condão, né, a missão de fazer valer a vontade de Deus no nosso corpo e no nosso espírito, para que nós possamos passar por certo tipo de provação ou expiação. Ok? Então aqui eles precisam encontrar essa harmonia, né, do corpo do médium, do perispírito dele com o espírito que vai ser o mensageiro aqui, né? Ok? Ninguém duvida que os vereis desenvolver-se mais tarde entre vós, ou seja, os médiuns. E então já não serão pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria entremeados de tiros de canhão. Então isso daqui eles falaram, né, por ser uma novidade, ele disse, ó, ninguém duvida que os vereis desenvolver-se mais tarde entre vós. Chico foi um exemplo, né? Outros médiuns, a partir do Chico de Bezerra, Zé Arigó e tantos outros no começo do século passado, eles simplesmente foram se destacando, e aí comprovou aí que foi falado na Revista Espírita, ok? Então, com o tempo isso foi desenvolvendo. Percebe que o Kardec ele faz uma compilação do mesmo assunto e vai evoluindo esse assunto. Então olha o trabalho que ele teve de pegar todas as mensagens e falar, opa, essa daqui é continuação dessa, essa é continuação dessa, essa é continuação. E detalhe, são várias mensagens de vários espíritos. Por enquanto aqui tem um espírito só, né? Por enquanto aqui é um espírito só. Pelo que eu entendi aqui, olha só, vamos ver quem que é. Só para a gente não perder. Um amigo espanhol de nascimento. Então, por enquanto, é um amigo espanhol que está falando. Em uma parte recuada da cidade, existe uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos. Quem não conhece acha que é temperatura, subindo e descendo. Né? Dilata, né, e contrai. Dilata e contrai. Aí faz barulhinho. Também pode ser. Enquanto certos objetos são deslocados, pelo menos foi o que nos asseguraram, porquanto não o verificamos, mas pensando que o chefe dessa família nos pudesse ser útil, convidamo-lo para algumas das sessões que tem por fim este gênero de manifestações. Olha que legal, pessoal. E mais tarde a mulher desse bravo homem não quis que ele continuasse entre nós, por quê? Disse-nos este último, o barulho aumentou em sua casa, ou seja, incomodou os espíritos, né? Olha só. A esse respeito, eis que nos foi escrito pela mão da senhora, a médium que, né? Ela veio essa mensagem. Não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho ou outras coisas que incomodam e mesmo apavoram. Mas o fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, apenas diminui a influência que exerce sobre o médium em questão. Ou seja, tem algum médium na casa. E aí os espíritos se usam dele. E continua. Chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre desculpa aí, pessoal, vamos lá. Vamos repetir aqui que travei a língua. Chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans, ou New Orleans, com respeito à fonte das manifestações físicas, e o que foi dito a nós mesmos,
Com efeito, nada pintaria essa origem com mais energia do que esta resposta, ao mesmo tempo tão espirituosa e profunda. Olha o que a médium recebeu. Quem faz dançar os macacos nas ruas? São os homens superiores? Ou seja, pessoal, olha só. O que ela quer dizer isso? Os espíritos superiores não brincam, não fazem certos tipos de manifestações, né? Então ela quer dizer que o seguinte, vamos supor, quem é que é aquele cara que é o artista de rua, que faz dançar os macacos, que faz malabarismo, são homens superiores. Por exemplo, você não vai ver Elon Musk fazendo malabarismo na rua. No entanto, você vai ver ali o homem mais simples que trabalha no circo, que vai lá fazer o seu malabarismo para ganhar um dinheiro. Então percebe, quem faz barulho na casa das pessoas não é espírito superior. Tá? Ele está fazendo uma comparação aqui, pessoal, tá? Que é mais fácil de se alcançar. Não estamos falando aqui que aqueles que os artistas de ruas são inferiores espiritualmente, tá bom? Ele fez uma comparação aqui porque é uma comparação do material com o espiritual. Ao que nós podemos ver, né? Comparado com o que nós não podemos ver. Então, o que podemos ver? Uma pessoa simples fazendo malabarismo. Eu julgo a pessoa, pelo que eu estou vendo naquele momento, que se trata, aparentemente, pelo que a gente está vendo de cara, não podemos afirmar com absoluta certeza, mas se trata de uma pessoa simples, paupérrima, que usa daquele serviço para poder ganhar dinheiro. Agora, você não vai ver, como eu disse, Elon Musk fazendo isso na frente do semáforo. Por quê? Porque ele é bilionário. Então ele não precisa fazer isso. Então, ele é um superior financeiramente em relação àquele. Na espiritualidade existe o inferior espiritualmente, não financeiramente. Mas a comparação é muito boa, porque você sabe que o espírito inferior, vamos dizer assim, em questão de evolução, ele vai fazer essas traquinagens, de fazer aí bagunça, né? O espírito superior não vai fazer isso. Então a comparação é muito feliz, na minha opinião. Teremos ocasião de narrar, conforme os jornais da América, numerosos exemplos desse tipo de manifestações, bem mais extraordinários do que aqueles que acabamos de citar. Sem dúvida, responder-nos-ão com esse provérbio: a boa mentira vem de longe. Bom, aí ficam com vocês a interpretação. Quando coisas tão maravilhosas nos vêm de 2000 léguas e não podemos verificar, concebe-se a dúvida. Mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Sr. Home, que deles nos deu provas. Então lembra lá no comecinho dos nossos vídeos que nós falamos sobre aquele sumário, né? E aparece lá direto o nome do Sr. Home, né? Então, esses fenômenos atravessaram os mares com o Sr. Home, que deles nos deu provas. É verdade que o Sr. Home não foi para o teatro para operar seus prodígios, e que nem todo mundo, pagando a entrada, pôde vê-los. Por isso muitas pessoas o consideram hábil prestidigitador, que eu não tenho ideia do que é. Vamos dar uma olhada no que é um prestidigitador. Prestidigitador. Google, me ajuda, Google. Google, vamos ver. Eu não tenho prestidigitador. Prestidigitador. Aquele que desenvolveu técnica de prestidigitação. Não ajudou. Que tem agilidade com as mãos para iludir os demais. Então é aquele cara que é tipo um mágico, ilusionista, pelotiqueiro. Não ajudou. Mas ilusionismo, né, a gente já sabe que ajuda, porque é mais simples saber o que é ilusionismo. É mais fácil. Considera um hábil ilusionista? Mas na época era mais comum falar um prestidigitador. Hoje é mais comum falar ilusionista porque trava menos a língua, né? Um mágico, então, nem precisa falar, né? Então, por isso muitas pessoas o consideram, ou seja, o Sr. Home como hábil ilusionista.
sem refletir que a alta sociedade que testemunhou esses fenômenos não se teria prestado com benevolência a servir de patrocinador. Se o Sr. Home fosse um charlatão, não teria tido cuidado de recusar as brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos e teria saído com ouro a mancheias. Com ouro a mancheias. Gente, eu fechei, eu deveria ter fechado aqui. Vamos lá. Fechei o Google. Abre o Google de novo. Mancheias. Mancheias. Será que quis dizer mão cheias? Mancheias, vamos ver. Google. Quantidade que se pode abranger com a mão. É mão cheia mesmo. Caramba. Punhado, manípulo. Então, repetindo aqui. Se o Sr. Home fosse o charlatão, não teria tido cuidado de recusar as brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos e teria saído com ouro a mão cheias. Né? Que beleza. O nome era praticamente aqui, né? Lógico, né? Mas eu, né, como eu não ouvi falar desse jeito, vamos pesquisar. Seu desinteresse é a resposta. Seu desinteresse... Entrou um negócio bem na frente da minha tela, pessoal. Vamos lá, isso. Seu desinteresse é a resposta mais peremptória que se pode dar a seus detratores. Olha só, pessoal. Peremptório no direito eu sei o que é. Né? Então, por exemplo, peremptório... Vamos ver aqui o que é, para eu não me confundir. É terminante, definitivo, decisivo. Eu tenho um prazo peremptório, né, que a gente fala, que aqui ele tem a mesma... A gente sabe o que é, mas às vezes, né, puxar a terminologia é diferente. Ó, terminante, definitivo, decisivo. Então, olha só. Seu desinteresse é a resposta mais decisiva que se pode dar a seus detratores. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Mais tarde falaremos detalhadamente do Sr. Home e da missão que o conduziu à França. Enquanto aguardamos, eis um fato de manifestação espontânea que médico distinto, digno de toda confiança, nos relatou e que é tanto mais autêntico quando as coisas se passaram com o seu conhecimento pessoal. Ok? Vamos lá, vamos chegando lá. Uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos, cuja bondade natural e doçura de caráter haviam-lhe granjeado a afeição dos patrões. O granjeado, o que é? Chamou atenção para que eles pudessem cortejá-la, né? Cortejar antigamente se falava quando tinha interesse. A famosa paquera de hoje era mais solene na época, então eu chamava de cortejar, né? Que era mais bonito, sinceramente. Hoje eu acho um relaxo, uma coisa horrorosa, né? Então, mas é o que tem para hoje, né, pessoal? Vamos voltar à história. No mesmo quarteirão habitava uma outra família, cuja mulher não se sabe por que havia tomado essa jovem em antipatia, ou seja, enquanto os homens... E é ciúme, pessoal, já vi que é ciúme. Enquanto os homens curtiam, ela não gostava da menina, né? Então, assim, na minha opinião, já é ciúminho. Então, a tal ponto que não havia mau procedimento de que ela não fosse o objeto. Então, qualquer coisa que ela fizesse, a culpa era dela. Um dia, quando voltava, a vizinha aparece furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Pô, vai bater na menina. Então, como assim, né? Vamos lá. Assustada, precipita-se contra a porta e quer tocar com a campainha. Então a menina sai assustada e vai tocando a campainha. Infelizmente o cordão encontra-se rompido. Na época era balancinho, né? Assim, né? Era o sino, né? Ou outro tipo, né? Mas que usava cordão, ou de puxar, ou uma coisa assim, né? Encontra-se rompido e ela não pode alcançá-lo. Eis, porém, que a companhia agita-se por si mesma e vem abrir-lhe a porta. Agita-se por si mesma. Olha o fenômeno aqui.
Em sua perturbação, ela não se deu conta do que se havia passado, ou seja, no nervosismo ali, ela não percebeu que a porta abriu sozinha e a campainha tocou sozinha. Mas depois a campainha continuou oh, meu Deus. Vamos lá. Mas depois a campainha continuou a tocar de tempo em tempo. Tá, deu medo, hein? Sem motivo aparente, tanto de dia como de noite. E quando se ia ver a porta, não se encontrava ninguém. É que o espírito passava e balançava, gente, é fácil. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar uma peça de mau gosto, ou seja, era aqueles carinha que apertava a campainha e saia correndo. Né? Antigamente era balançava, né? Mas aí não é o caso. Foi dada queixa ao comissário de polícia. Nossa, virou caso de polícia, pessoal. O espírito que aperta a campainha. Que abriu inquérito e investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior, mas nada pôde descobrir. As coisas, porém, persistiam cada vez mais, em prejuízo do repouso de todos, e sobretudo da pequena empregada acusada de ser a causa do barulho. Atendendo o conselho que lhes foi dado, a mulher estava culpando uma menina que fazia o barulho e saia correndo, tadinha. Atendendo ao conselho que lhes foi dado, os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la e a colocaram no campo. Coitada, a menina acabou sendo afastada do trabalho, foi parar no campo, na casa de amigos. Desde então a campainha permaneceu quieta e nada semelhante se produziu em seu domicílio, seu novo domicílio. Olha que gozado, pessoal. A menina que não tinha culpa acabou levando a culpa aqui, porque ela saiu do local e a campainha parou. Mas será que era ela que fazia mesmo? Vamos ver, vamos continuar. Esse fato, como muitos outros que vamos relatar, não se passou às margens do Missouri ou do Ohio, mas em Paris, na passagem dos Panoramas. Resta agora explicá-lo. A jovem não tocava a campainha. E isso é positivo. Estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa, da qual teria sido a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva é que o toque da campainha deveu-se à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. Olha que interessante, pessoal. O médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética, exercida de forma inconsciente pela jovem criada. Então, pessoal, se vocês lerem Mecanismos da Mediunidade, do Chico Xavier, transmitido, né, pelo André Luiz, vocês vão entender o que ele está falando de ação magnética. Nesse livro conta em detalhes como funciona a mediunidade, tá bom? Fica a dica para vocês. Vamos lá, mais um pouquinho. Essa explicação de forma alguma nos parece concludente, porque teria ela perdido esse poder após a partida. Quanto a isso, diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma superexcitação suscetível de desenvolver a ação magnética e que o efeito cessou com a causa. Confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio. Se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente, pelo menos é provável conforme fatos análogos que conhecemos. Admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor quis provavelmente que a jovem escapasse do perigo que corria, que apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez de seu interesse sair daquela casa. Eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido. Porque aqui é junto, pessoal. Então, na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os duendes. Uau, duendes! Será que a gente vai falar dos homenzinhos verdes? É isso mesmo? Que beleza, pessoal, que beleza. Mas fica então aqui o meu abraço para vocês. Que vocês tenham uma excelente semana, um excelente dia, um excelente mês, um excelente ano. Tá bom?
Fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Deixa eu aumentar aqui a minha imagem para vocês me verem de perto e... Tchau, tchau, pessoal.